Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto muito importante, que é a parte de criação de procedures. Eu já comentei para vocês que um bloco PL/SQL pode ser classificado de duas formas: blocos anônimos e subprogramas. Tá? Então nós já fizemos alguns exemplos aqui de como trabalhar com blocos anônimos. E nessa aula de hoje e nas próximas, eu também vou explicar como trabalhar com subprogramas. Basicamente, um subprograma é exatamente igual a um bloco anônimo, porém eu vou dar um nome para ele e vou definir um tipo, podendo ser uma procedure, uma função ou um package. Tá? Então, nós já fizemos um exemplo assim, ó, para dar um display em tela de alguma coisa. Abro o meu bloco, dbms, output, putline, olá, por exemplo. Né? Então, lembrando que eu tenho que ativar o meu server output. E agora sim eu consigo executar esse bloco PL/SQL. Tá? Então percebam, ele foi lá e mostrou para mim a mensagem aqui embaixo. O que acontece? Esse bloco ele não está no banco de dados, então ele está fora, por isso anônimo, e toda vez que eu tenho que executar, eu venho aqui, seleciono e mando rodar para ele dar um display. Eu posso ter a necessidade de colocar esse cara dentro do banco de dados e toda vez que eu for executar esse cara, eu faço uma chamada a ele no meu banco de dados. Então, basicamente, para eu transformar um bloco anônimo para um subprograma, é colocar um cabeçalho, que nessa aula de hoje eu vou falar sobre procedures. Então eu coloco lá um create or replace procedure, o nome dela, né? Por exemplo, prc mensagem is, e aí vem aquilo que eu já tinha. Então basicamente eu fiz o quê? Simplesmente coloquei um cabeçalho. Então vou mandar criar esse objeto. Então ele está lá, procedimento, procedure criado. Eu já consigo visualizar que ela, pacote não, procedure, que ela já está aqui, a minha prc mensagem, tá? Muito bom. Então toda vez agora que eu quiser executar essa procedure, eu tenho que chamá-la, ou melhor, fazer a sua chamada no banco de dados. Tá? Que pode ser de duas formas, através de comandos SQL Plus ou através de códigos PL/SQL. Para eu executar através do SQL Plus, eu tenho um comandinho chamado execute, que como o SQL Plus pode ser abreviado, simplesmente nós usamos por exec. Então eu faço lá exec e o nome da minha procedure, que é a prc mensagem. Mando executar. Tá lá, ó, ele trouxe a mensagem para nós. Se eu optar por fazer a execução através de um bloco PL/SQL, então eu coloco um begin e um end, que é o que caracteriza um bloco PL/SQL, e aí eu vou fazer a chamada no meu objeto. De que forma? Simplesmente colocando o nome do meu objeto, da minha procedure. E aí eu faço a execução e ele tem o mesmo resultado final. Tá? Muito bom. Quando eu opto por trabalhar com um subprograma através de uma procedure,
eu tenho três formatos diferentes para trabalhar com uma procedure. A primeira delas, né, a primeira opção, é trabalhar com a procedure sem parâmetros, que foi o que eu acabei de fazer. Criei o meu objeto, não passei nenhum parâmetro para esse objeto, nem de entrada, nem de saída, tá? A segunda forma de trabalhar é usar o meu objeto com parâmetros, tá? Então, eu posso ter duas formas possíveis para passar um parâmetro lá para minha procedure, tá? Eu posso ter um parâmetro de entrada ou vários parâmetros de entrada, que são parâmetros do tipo in, tá? Ou a procedure me devolve um valor após a sua execução, né? Então ela faz toda a sua execução do código-fonte e no final ela me devolve um ou mais valores através dos parâmetros de saída, né? Então veja só, eu tenho a opção aqui de trabalhar com parâmetros de entrada ou trabalhar com parâmetros de saída. E no momento que eu for criar minha procedure, eu posso ter só parâmetros de entrada, só parâmetros de saída, ou ter uma mistura dos dois numa mesma procedure. Isso é bastante interessante, é bastante prático para nós no dia a dia. Então, eu desenvolvo a minha regra de negócio dentro do banco de dados, né, sem me preocupar a princípio com uma interface gráfica. Então, depois que tudo isso estiver pronto, eu vou lá e desenho uma interface gráfica. Então, eu posso fazer como exemplo uma procedure que recebe um código de empregado e retorna o nome, retorna o salário, retorna a comissão e retorna o nome do departamento. Vamos fazer esse exemplo para vocês perceberem como que funciona? Então, olha só. Então, a princípio, eu preciso de um SQL, vou fazer por etapas. Eu preciso de um select que vai me retornar dados da minha tabela de departamento, dados da minha tabela de empregado. Vou fazer o join dos dois objetos. Então, vamos pôr aqui e, né? Então veja, eu vou fazer o join dos dois objetos, d.depthNow igual a e.depthNow. Então eu preciso mostrar o nome do funcionário, eu preciso mostrar o salário do funcionário, eu preciso também mostrar a comissão e eu preciso mostrar o nome do departamento de um empregado que eu vou informar em tela. Ou seja, a princípio, na fase de escrita do select, eu posso utilizar um e-comercial código aqui. Então, eu recomendo sempre que você execute isso aqui primeiro. Informe um funcionário, 7566. E ele tem que me trazer lá o nome do cara, o salário, comissão e o departamento que ele trabalha. Então a primeira parte, ela está pronta, o meu SQL em si, funcional. Tá tudo certinho. Só que eu preciso isso no banco de dados, onde eu vou informar um código, imagina uma interface gráfica, uma tela, não importa onde que ela foi desenhada, se é em Oracle Forms, se é em Delphi, se é em Java, ou seja, não me interessa nessa fase. Mas alguma interface gráfica vai me passar um código de empregado e vai receber o nome, salário, comissão e departamento.
Então, são campos que eu vou ter na minha interface gráfica. Então, eu preciso entender que a Procedure vai receber esse código e vai devolver esses valores aqui, ou esses parâmetros, para o meu ambiente chamador. Tá? Então, como que eu monto um cabeçalho para a escrita dessa Procedure? Create or replace Procedure PRC empregado. Esse é o nome dela. E aí, se não tivesse parâmetro nenhum, eu teria o is, o begin e, por último, o end. Porém, eu tenho que informar um código. Isso daqui, ó, um e-comercial dentro de uma Procedure, não funciona. Eu tenho que substituir por um parâmetro de entrada. Como que eu faço isso? Após o nome da minha Procedure, eu vou colocar os meus parâmetros. Então, eu vou pôr um prefixo aqui de PA underline para sinalizar que é um parâmetro. Né? Aqui o meu parâmetro, prefixo. E vou colocar um nome qualquer para esse parâmetro. Por exemplo, código. Ele é do tipo in, de entrada. E o seu data type é numérico. Nunca coloco tamanho. Simplesmente coloco só o data type. Então, PA código in number. Tá? Muito bom, eu já resolvi essa questão. Porém, a Procedure vai me devolver 1, 2, 3, 4 valores. Que eu vou ter que criar aqui 4 parâmetros de saída. Então, olha só. Vírgula. O segundo parâmetro aqui, PA nome, do tipo out. Né? Então, ele é de saída e o seu data type é varchar2. Um outro parâmetro de saída que eu vou ter, PA sal, saída também, do tipo numérico. Outro parâmetro, PA comissão, vou acertar a indentação aqui, do tipo saída, numérico também. E o PA NM débito, do tipo saída, textual, varchar2. E eu gosto de trabalhar com isso daqui também, ó. Um outro parâmetro chamado PA erro. Porque se eu passar um funcionário que não exista, por exemplo, eu vou ter que dar a mensagem, ó, funcionário não cadastrado. Ok? Então, eu vou pôr aqui o PA erro, out, varchar2 também. Olha, muito bom. Veja só, aqui então eu vou fazer um SQL, um select, vou abrir um begin. Vou arrumar a indentação aqui, nos campinhos. E lembrando que um select dentro de um bloco PL, fora de cursor, eu tenho sempre a cláusula into. Né? Que eu colocaria aqui as minhas variáveis e assim por diante. Porém, eu já posso atribuir direto os meus parâmetros de saída. Então, a coluna ename vai para o parâmetro PA nome. A coluna salário vai para o parâmetro PA sal. A coluna comissão vai para o parâmetro PA comissão. A coluna, que mais aqui? O nome do departamento vai para o parâmetro PA NM débito. Então, olha só. 1, 2, 3, 4 campos. 1, 2, 3, 4 parâmetros. Acertando a indentação aqui embaixo. Acertando aqui também. Então, aqui onde eu estou usando um e-comercial, eu vou fazer a substituição para o parâmetro PA código. Então, agora eu parametrizei todo o meu SQL. Informo um código, recebo os valores. Tá? E detalhe, se o meu select der algum tipo de erro, ele vai cair na exception.
e eu vou tratar a exception when no data found. Underline aqui. Quando não encontrar nada, eu vou dizer que o PA erro recebe funcionário não cadastrado. E vou finalizar o meu bloquinho, ou melhor, o meu end do select, né? Abri um beguinho aqui, tratei a exception, finalizei aqui embaixo. Ok? Muito bom. Procedure está criada. Ou melhor, está pronta. Agora eu vou criar. Vamos ver se temos algum erro aqui. Opa, ele identificou um problema no PA erro. Vamos entender aqui em qual linha. Encontrou o símbolo PA erro. Ah, claro, aqui ó. Ele está dizendo que encontrou esse cara e não entendeu. Quando eu coloco a exception when no data found, ficou faltando aqui ó, o then. Então por isso que ele não entendeu a sintaxe. Vamos criar de novo esse objeto. Vamos lá, criando no banco, compilando. Já está lá criado, ó, PRC empregado, né? Então veja, a nossa procedure está criada com sucesso, finalizada. Só que agora eu tenho um detalhe, né? Temos que executar essa procedure aqui. Quando nós fizemos um exec na PRC mensagem, foi tranquilo, porque ela não tinha parâmetros. O oposto dessa, nós temos vários parâmetros aqui, né? Então, isso para mim se torna bastante mais complexo. Então, eu não consigo mais executar pelo exec, pelo fato desse meu código ter parâmetros do tipo out. O que representa para o ambiente chamador executar um objeto com parâmetros do tipo out? Representa que o ambiente chamador vai ter que estar preparado para receber esses retornos, né? Ou seja, ou através de variáveis, ou se eu tiver numa interface gráfica, eu posso pegar esses valores aqui e atribuir campos da tela, né? Como nós não estamos numa interface gráfica, eu vou ter que executar esse meu código aqui, né? Eu vou ter que executar esse meu código aqui através de um bloco PLSQL, porque eu vou ter que declarar uma, duas, três, quatro, 5 variáveis. Então, olha só. Declare. Vou declarar uma variável VA nome, herdando da tabela emp, coluna name, VA sal, emp.sal, VA comissão, emp.com, VA nm débito, debt.dename, percentual type, e VA erro como sendo um varchar2 de 200 posições, por exemplo. Bom, para eu fazer a chamada de uma procedure dentro de um bloco PLSQL, basta simplesmente eu chamar, colocar o nome do objeto, então PRC empregado, e passar os parâmetros. Veja, o primeiro parâmetro que ela recebe é o código. Então eu posso vir aqui, ó, passar um valor fixo, se for de interesse, ou usar um e-comercial código. E aí vem os retornos, né? O segundo parâmetro é o PA nome. Eu vou atribuir a variável VA nome. O terceiro parâmetro é o PA sal. Vou atribuir a variável VA sal. O quarto parâmetro é a comissão.
vou atribuir a variável VA comissão. O quinto parâmetro é o nome do departamento. Eu vou atribuir a variável VA-NM débito. E o último parâmetro é o erro, que eu vou atribuir a variável VA erro. Muito bom. Após a execução da procedure, eu vou testar. Se VA erro for nulo, então eu vou dar um display dbms output.putline, vou mostrar a variável VA nome, a variável VA sal, a variável VA comissão e a variável VA-NM débito. Agora, se retornar um erro, ou seja, cair no else, eu vou mostrar aqui um dbms output putline, a variável VA erro. Certo? Muito bom. Vamos executar esse código então, para a gente ver o retorno. Informa um código, vou passar um que existe, 7566. Ok. Deixa eu fazer um set server output aqui que ele se perdeu. E agora vamos executar. Passar o 7566. Tá lá, ó. Jones, salário 2.975. Comissão tá nula. Departamento Research. Vamos passar um funcionário que não existe. 1, 2, 3. Olha só. Funcionário não cadastrado, que eu trataria lá no meu front-end, né? Recebendo esse erro. Quer dizer, se eu recebo o erro, eu dou um display dele, mostro na tela uma imagem, uma interface gráfica mais bonita e tal. Se o erro veio em branco, veio nulo, eu atribuo os campos da tela com o retorno dos parâmetros. Ok, pessoal? Grande abraço.